excelente quinta-feira para você que se liga aqui na Sportnet, também no YouTube da Central do Timão. Eu sou o Leonardo Rodrigues, sou diretamente da Casa do Povo Neoquímica Arena, com meu parceiro Matheus Fernandes, para repercutir tudo da partida do Corinthians diante da equipe do Vasco, o primeiro jogo da final. Olha, poderia ser melhor, hein, meu parceiro? Com certeza, meu irmão. Pô, o Corinthians fez uma partida muito pragmática, uma partida abaixo, muito né? esquisita, né? Uma partida muito truncada, muito amarrada, assim como a equipe do Vasco também. E deixa o placar igualado, né, Léo? Vai com o placar igualado pro Rio de Janeiro. E se antes já era complicado essa final contra a equipe do Vasco da Gama, comandado pelo Fernando Diniz, agora será um pouquinho mais, né? Se nós imaginando uma vitória para o Corinthians, já seria difícil o jogo da volta, agora com esse empate vai ser muito mais difícil. Mas, Léo, nós vamos dissecar muito mais sobre o jogo depois. A vinheta. Turututu! Leozão, assim como eu estive na partida aqui ontem na Neoquímica Arena, no 0x0 entre Corinthians e Vasco, você também esteve. E quem também esteve foi Lucinho, Vinícius Lúcio, que deixou a sua opinião sobre a partida e destrinchou um pouquinho mais sobre esse duelo que terminou em 0x0 entre Corinthians e Vasco da Gama. E aí, Lucinho? É isso aí, Mate, ó, calma, muita calma nessa hora, é uma decisão, mas é uma decisão em 2 tempos, aliás, em 4. Foram 90 minutos aqui, serão mais 90 minutos no Rio de Janeiro, no Maracanã. Maracanã esse que o Corinthians já foi campeão diante do Vasco em 2000. Então, que a sorte dessa camisa corintiana, que representa inclusive esse período, esteja conosco também. É preocupante pelo lado do futebol que o Corinthians não praticou dentro da sua casa, né? O Corinthians jogou muito mal dentro da Neoquímica Arena, não fez uma boa partida, repetiu os erros do jogo diante do Cruzeiro na primeira etapa, só que com um agravante, né? O técnico Dorival Júnior, vocês vão ver aí ao longo do jornal, admitiu que tomou um nó tático do Fernando Diniz. E foi justamente isso que aconteceu. E naquele desespero, nas mudanças que o Dorival fez, pensando em vencer a partida, acabou deixando o Corinthians muito bagunçado. Houve um momento que o Léo Rodrigues, que está aí, até conversávamos durante a partida, percebemos, né, Léo, que o Carrilho estava jogando quase de zagueiro, numa linha de 3 ali. O menino Dieguinho entrou no final também, tarde demais, para tentar fazer uma bagunça pelo lado direito ali de ataque do Corinthians. O técnico ainda mexeu errado também em tirar o Memphis Depay. Para mim, quem tinha que ter saído era o Roberto. Afinal de contas, o Depay ainda tentava alguma coisa ali, né, na medida do possível. Corinthians, repetindo, não fez boa partida e, ó, só não perdeu dentro de casa. Fato é que o Vasco também não é nada demais. É uma equipe que, com o Fernando Diniz, consegue ainda ter uma postura, ter, digamos assim, uma tática razoável. Porém, né, tecnicamente é um time muito fraco. Corinthians vai agora para o Maracanã, vai para essa decisão vivíssima, aliás, continua, no meu ponto de vista, ser o favorito, porém precisa jogar futebol. E ó, que é pelo menos um fato curioso e positivo, o Corinthians não perdeu ainda jogando pela Copa do Brasil fora de casa. O Timão está invicto e ó, até jogar melhor fora de casa do que em casa na competição mata-mata, né? Vamos que vamos, vai Corinthians! É isso, Léo. Como eu te disse, meu irmão, é um jogo muito pragmático do Corinthians, né? E muito abaixo também do que se esperava, né? É fato que o Corinthians precisava de uma vitória ontem para ficar numa situação um pouco mais confortável. Não que se o Corinthians tivesse vencido, o título já estaria decidido. Obviamente, a não sei que abrisse uma larga vantagem. Mas eu, pelo menos, esperava uma vitória mínima do Corinthians ali por 1x0, 2x1. Víamos conversando no caminho pra cá ontem, né, na quarta-feira, que nós esperávamos que o Corinthians vencesse, mas vencesse por pouco. Nada de 3-4, 5x0, igual uma parcela de torcedores estavam imaginando, né? Mas fato é que o Corinthians empatou em 0x0 com a equipe do Vasco da Gama e agora não levou vantagem nenhuma pro Rio de Janeiro, né? Na verdade, só levou desvantagem, pra falar bem a verdade. O jogo tá em aberto, né, Léo? Assim, eu quero que você fale um pouquinho sobre a partida de ontem, Sim. mas também que fale sobre a partida de domingo. Pra mim, e eu acredito que pra você também, partida totalmente em aberto, nada decidido. Exatamente, falando da partida de ontem, para mim o Dorival Júnior entrou errado, né, ao escalar Rodrigo Garro e Breno Bidon. Se você fazer uma análise fria dos últimos jogos do Corinthians, hoje os dois brigam por posição. Sim. A gente sabe que o Breno Bidon vem evoluindo muito, jogando um pouco mais à frente do que a sua posição de origem na base, né, que começou como segundo volante. Sim. Né? E é isso, ao meu ver, os dois disputam a posição hoje.
Então, fica essa incógnita aí, né, pro técnico Dorival Júnior. Acho que no segundo tempo ele já iria mexer de cara, não, mas ele voltou com a mesma formação e ele esperou 6 minutos pra tirar o Bidon, o próprio Bidon, que eu também não tiraria da partida, eu tiraria o Rodrigo Gal, que foi muito abaixo novamente, e também tirou o Martinez, que também até tentou no primeiro tempo, mas não conseguiu, né? Então acho que o Dorival errou nesse início de escalação aí. No segundo tempo, ele tentou consertar, fazendo as mudanças, as alterações, mas o Corinthians ficou mais confuso ainda em campo, né? Sim. Então dá pra dizer que o Diniz conseguiu dar um nó tático ali na equipe do Corinthians, no Dorival Júnior. Então o jogo vai ser decidido no Maracanã. O jogo que vai ser muito difícil, né? Nós havíamos conversado com alguns colegas, alguns amigos, e, pô, não, o Corinthians vai meter 3, 4 aqui, vai acabar aqui. Não acabou. Pra mim, eu particularmente enxergo esse empate da equipe do Corinthians aqui na Neoquímica Arena hoje como uma derrota, né? É o meu Entendo. sentimento. O meu sentimento é como se o Corinthians tivesse perdido aqui, porque os torcedores depositaram muita expectativa no Corinthians, né? Porque o Corinthians construiu até mesmo na Copa do Brasil, da forma que passou pelo Cruzeiro no último final de semana. Então era algo que, pô, a gente imaginou que o Corinthians seria totalmente diferente, né? E o Corinthians foi totalmente diferente, mas pro lado ruim, né? Então o meu sentimento, eu posso falar por mim, é de derrota aqui mesmo com esse empate. Vai ser muito difícil, o jogo está em aberto, né? A pressão está do lado do Vasco e ao mesmo tempo não, porque também os 0x0 leva pros pênaltis, né? Então, assim, vai ser muito complicado, muito mais do que nós imaginávamos. E agora os jogadores terão que correr o dobro aí pra tentar fazer com que o Corinthians consiga sair vitorioso do Maracanã no próximo domingo. Exatamente. Os dois times jogaram de forma pragmática e pouco criando, né? A diferença é que uma equipe jogou pra isso mesmo, que foi a equipe do Vasco da Gama. Sim. Por mais que o Diniz seja um técnico propositivo, a ideia do empate para o Vasco da Gama não é ruim, é totalmente diferente para a equipe do Corinthians, que o empate é ruim, fica um cenário desconfortável para o Corinthians, que agora, não vou dizer nem que vai ter que correr em ladeira, não é nem isso. Mas a questão é que agora o Vasco da Gama vai ter 90 minutos para decidir a Copa do Brasil, jogando nos seus domínios, no Maracanã, com o Maracanã já com ingressos esgotados, e assim, a fiel torcida vai se fazer presente, vai conseguir fazer sua festa, mas terá toda a pressão também por parte da equipe do time do Vasco da Gama, que vai colocar ali, Léo, você pode ter certeza, 65 mil torcedores por aí no Maracanã. Vai ser muito complicado. Mas, ó, Léo, um dos destaques da partida pra mim, pelo menos, foi o zagueiro André Ramalho, que passou e falou um pouquinho, pra mim foi um dos melhores, se não o melhor, e falou um pouquinho sobre a partida contra a equipe do Vasco. E aí, André? Eu acho que a gente teve alguns, né, bastante erro técnico, eu diria, erro simples, um pouco, talvez, acho que não sei, a bola tava, a gente quicando um pouco demais hoje, mas, falei, são coisas que obviamente, de modo geral, foi uma performance que a gente sabe que foi abaixo do que a gente esperava. A gente gostaria de ter tido uma performance um pouco mais consistente, um pouco mais que acho que a torcida, todo mundo esperava mais da gente nesse sentido. Porém, é uma final de 180 minutos, onde acontece. Cabe a nós analisar tudo que foi feito. Acho que a estratégia tem que dizer também, né? Não é tudo a gente também. Acho que o Diniz, o Vasco, acho que eles vieram com uma estratégia que funcionou muito bem e somou, acho, com o fato da gente não estar no nosso melhor dia, e foi isso aí. Mas quando você não pode vencer, né, fazendo gols, acho que a gente pelo menos tem que defender e defender bem. Acho que é isso que a gente fez hoje. Se você não consegue ganhar, você pelo menos não perde. Então acho que a gente deixou tudo aberto para o jogo de volta. Analisar as minúcias, os lances do jogo, para ver o que a gente pode melhorar, para que a gente possa fazer melhor no jogo de volta. André, o Corinthians está batendo na trave faz muito tempo na Copa do Brasil. Qual recado você pode mandar para a fiel torcida sobre o jogo de volta? O recado que eu posso mandar é que a gente vai dar tudo da gente. A gente vai fazer o nosso melhor, vai trabalhar, vai descansar bem agora, para que a gente possa devolver, né, todo acho que esse apoio que a torcida vem nos dando ao longo do ano, ao longo dos últimos anos de modo geral. A gente sabe como a torcida está esperando por um momento como esse, de festejar um título nacional depois de, acho que o 17, né, foi o último. Então acho que eu sei que a gente sabe que é isso que a torcida espera da gente. A gente espera poder retribuir isso no jogo de volta com boa performance e com o título. É isso, Léo. Acho que o André, ele não é definitivamente o capitão do Corinthians, Sim, mas é um dos líderes do elenco quando se diz em relação à experiência, em relação a se comunicar com a imprensa. E como ele mesmo disse, a expectativa era de que o Corinthians conseguisse fazer um jogo melhor do que realmente fez, né? E como você mesmo disse,
nós esperávamos que o Corinthians conseguisse repetir a atuação que fez contra o Cruzeiro no jogo da ida, quando o Corinthians conseguiu vencer o Cruzeiro por 1-0. Mas, na verdade, fez um jogo até abaixo do que a volta, né, que foi no último domingo que o Corinthians conseguiu passar nos pênaltis. O segundo tempo do Corinthians contra o Cruzeiro, a volta aqui na Neoquímica Arena, é um bom segundo tempo. Sim. O problema é que já tava perdendo de 2-0, né? E agora o Corinthians não consegue fazer nenhum bom primeiro tempo, nenhum bom segundo tempo, o que era longe da expectativa dos torcedores corintianos, né? Exatamente. E assim, o Corinthians se classificou, nós queríamos essa classificação, o Corinthians está na final, precisa fazer o resultado agora fora de casa para conquistar o título, mas às vezes uma vitória, uma classificação esconde muita coisa, né? Sim. A gente sabe da capacidade que o Corinthians tem jogando em casa, mas contra o Cruzeiro, por exemplo, no primeiro tempo foi uma prova disso, né? O Corinthians Verdade. muito abaixo, no segundo tempo consegue fazer o gol, leva para os pênaltis. Tem 2 bolas na trave, o Corinthians é avassalador, não consegue o empate e, consequentemente, a virada, né? Então, acho que escondeu um pouquinho alguns defeitos que o Corinthians teve na partida do Cruzeiro. E aí, obviamente, refletiu hoje em campo. O Corinthians, desde os primeiros minutos, foi irreconhecível. Irreconhecível a equipe do Corinthians, sem criação alguma. Como eu falei, a questão do meio campo ficou um pouco confusa, com o Bidon armando, o Garro, e o Garro erra. Para mim, o Yuri deveria ter saído no segundo tempo, não saiu. Vitinho também que não entrou como ele entrou nos outros jogos. O Dieguinho fez só uma jogada, sabe? Então acho que nada funcionou hoje. Nada eu tenho deu certeza que, pô, o Dorival viu, não só como Claro. nós, o Dorival também viu e vai corrigir esses erros para que o Corinthians possa ir com o título, como o André Ramalho mesmo disse, né? Falou até sobre a questão do Corinthians ter vencido todos os jogos na Copa do Brasil fora de casa, Sim. né? Ele se apega a isso também e também nós, né? Nós e os torcedores corintianos também se apegam nisso pro Corinthians conquistar o título. Exatamente, assim, como nós já dissemos, o título está totalmente aberto, Sim. o Corinthians tem totais condições de conseguir conquistar o título, assim como a equipe do Vasco da Gama. Agora, fato é, Léo, precisamos ser sinceros, nesse cenário do jeito que está desenhado hoje é melhor você ser o Vasco da Gama. O Vasco Sim. vai ter 90 minutos para decidir um jogo de Copa do Brasil, jogando nos seus domínios com, sei lá, 65 mil torcedores ao seu lado. Então, assim, hoje o cenário é mais favorável à equipe do Vasco da Gama. Mas o Corinthians pode, com totais condições, chegar lá e ser campeão do torneio da Copa do Brasil e ser de extrema importância também por uma vaga continental ano que vem na Libertadores, mas principalmente por conta do cash, do que manda, do faz-me rir, né, Léo? Então é isso. Esperamos uma boa partida do Corinthians e, se Deus quiser o título, ainda temos chances, ainda tem 90 minutos a serem jogados, então vai dar certo. Vamos que vamos, Corinthians. Leozão, quem também passou na zona mista e falou com jornalistas que lá estavam presentes foi o goleiro Hugo Souza, né? Também um dos capitães, também um dos líderes da equipe, às vezes não ostenta a faixa aqui no braço, mas tem muita voz para conversar com cada jogador que lá está presente, de motivação, de tudo isso. E ontem ele falou na zona mista e citou um pouquinho sobre a questão dos jogadores pendurados. Isso pode ter sido um dificultador, Hugo? Diz aí. Cara, eu acho que a gente fez um jogo tecnicamente abaixo do que a gente está acostumado a fazer. É um jogo que a gente teve muito erro de passe e isso acabou, de alguma forma, minando a nossa equipe, dando confiança para a equipe adversária. Mas não tá tudo em aberto, né? Tá 0-0 e lá vai ser um jogo igual foi aqui, ou melhor, espero que seja um jogo melhor da nossa parte, que a gente consiga colocar em prática nosso plano de jogo, que a gente consiga corrigir os erros que a gente teve hoje, para que a gente possa fazer um jogo melhor e buscar o título que é o nosso sonho. Hugo, você acha que a equipe ficou com medo de ter muitos pendurados e acabou não se impondo dentro de casa hoje, que era importante sair com a vantagem? Cara, eu acho que medo não, medo é uma palavra que não tem como ter nesse momento, mas é claro que isso causa um receio. Eram 8 jogadores pendurados, com chance de... Tá vazando aqui. Com chance de ficar de fora do segundo jogo da final. Então, isso pode ter, sim, interferido um pouco na parte mental, às vezes, de uma dividida, de uma bola que a gente precisava chegar mais forte, de uma jogada que precisava matar. Mas a gente agora, que bom que não perdemos nenhum jogador e vamos trabalhar para que a gente possa fazer um jogo melhor, porque afinal tá tudo em aberto. E, cara, a gente vai buscar esse sonho com a nossa vida até o final. Léo, com certeza, né? Quando você tem muitos jogadores pendurados, você às vezes não entra em uma disputa de bola. Você às vezes tira o pé, exatamente. Às vezes você não pode se crescer tanto pro árbitro porque você tem medo de tomar um amarelo e perder a final, o jogo da volta, obviamente, né? Então isso dificulta um pouco mesmo, né, Léo? Eu acho que sim, né? E o Hugo era um dos pendurados. Exatamente. Né? O próprio Hugo, que a gente sabe que, pô,
vai ali sempre questionar o árbitro em uma jogada, outra jogada. O próprio Garro também é muito Sim. esquentado, né? Vai ali conversar com a arbitragem, Os André nossos Ramalho. zagueiros Os estavam... nossos zagueiros, sus- André Ramalho e Gustavo pendurados. Henrique também. Então acho que isso pode ter sido um fator para que o Corinthians, pô, em algumas... Pô, a gente viu com o jogador do Vasco, o camisa 11, se eu não me engano, como que é o Gomes. nome dele? André Gomes, né? É Andrés Gomes, algo assim. Ele, pô, fazia fumaça ali, você via nitidamente que os caras, pô, se chegar mais forte, talvez a gente tome amarelo. O E aí Mateuzinho, fique por fora. exemplo, E era aí um... fique fora da decisão, né? Então, assim, eu acho que isso acaba pesando também, porque ninguém quer ficar fora da decisão, da final, ainda mais sendo titular da equipe, como o Gustavo Henrique, como o André Ramalho. Mateuzinho, o também Ranielli. o Ranielli, também o Hugo. Então ninguém quer ficar de fora, né? Então Sim. isso pode ter tido um peso, mas a gente sabe que no Maracanã não vai ter essa. Se tomar o terceiro, irmão, aí a final é pra levantar o título. Se tiver que levantar todo mundo na porrada lá, os caras vão ter que levantar e já era. Exatamente. Como eu já disse, ao final das falas do André Ramalho, queremos o título e confiamos que dá pro Corinthians chegar lá, tem totais condições. E se Deus quiser, esse título vai acontecer pra fechar o ano, não vou nem dizer com chave de ouro, mas pelo menos pra limpar um pouquinho do Dá que um esse... alívio também, né? do que foi esse ano conturbado pro Corinthians. Muita coisa aconteceu, então esse título vai ser de grande valia pro Corinthians. Vamos, meus guerreiros, consigam esse título pro Corinthians. É isso, família. Essas foram as informações do time do Povo, diretamente aqui da Casa do Povo da Neoquímica Arena. Ainda dá. Temos esperança e iremos buscar o título diretamente do Maracanã, meu parceiro. Léo, vamos juntos com o Corinthians, apoiar e acreditar que ainda dá. Estaremos. Vamos emanar energias positivas. Se você não estará no Maracanã assim como eu, mande energias positivas. Se você estará no Maracanã assim como o Léo, mande também energias positivas, que vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o Corinthians vai sair com o título. Leozão, eu te agradeço, meu irmão. Tamo junto, irmão. Assim como eu agradeço a todos os nossos patrocinadores, que são Coworking Fiel, Hub Fiel, Tour Raízes Alvinegras, Tour Casa do Povo, Camarote Galeria CCP, Camarote Fiel Torcedor, Corinthians Loja Oficial, Corinthians Delivery e a Boa Viagem Brasil. Leozão, tamo junto e vamos no 3, meu irmão. 3, irmão. 1, 2, 3 e vai, Corinthians!